Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler os versículos de número 25 em diante. 25 do capítulo 5. Nós vamos ler até o versículo de número 34. Todos encontraram? Dá um amém aí. Amém, amém. E você aí que está nos assistindo, liga aí a sua Bíblia para a gente interagir juntos. Versículo 25 em diante diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu que o seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ainda em pé, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, estamos diante da sua palavra, bendita, santa, poderosa e espada que é a tua palavra. Espada essa que pode penetrar, meu Deus, aos corações mais endurecidos, mais rígidos, capaz de penetrar as pedras mais resistentes. Senhor, nós te damos glória e te exaltamos por essa bendita, santa palavra, que ela não apenas entre nos nossos ouvidos, mas prescrute a nossa alma, e dela, Senhor, nós possamos aprender para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Pode se assentar. Deixe-me explicar a você, antes de entrar na palavra, como é que vai ser a nossa dinâmica pelos próximos 4 domingos, tá bom? Nós vamos falar nos próximos 4 domingos sobre um título. E em cima do título nós vamos discorrer alguns temas, óbvio. Mas o título é esse: quem é você na multidão? Quem é você na multidão? Ou que tipo de comportamento que você tem? Qual tipo de decisão que você toma? Quem é você? Será que você, no meio da multidão, você anda conforme a eles? Ou você se diferencia em algum aspecto? Será que nós somos diferentes quando estamos na multidão? Quando a maré toda está indo para um canto, será que a gente vai junto? Como que é nossa vida quando estamos no meio da multidão? Então vai ser essas perguntas que nós vamos tentar responder à luz de toda a palavra. No próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos falar a multidão que gritou: crucifica-o. Nós vamos falar quem é você dentro dessa multidão, ou pelo menos
quem era aquela multidão, aquelas pessoas que estavam envolvidas com aquele drama em que Jesus viveu. Então nós vamos falar de muitos aspectos, e eu gostaria muito que você pudesse ter muita atenção e pudesse aprender junto comigo, junto com outros ministros que aqui certamente estarão. Meus irmãos, esse texto, ele é um texto fantástico, pela a forma que ele inicia. O jeito que ele começa já é um jeito extraordinário. Mas antes de falar de como esse texto inicia, eu queria falar com você sobre uma palavrinha que talvez já lhe ocorreu no seu coração. E o nome dessa palavra é basta. Eu não sei se em algum momento, é o mesmo, pode ser sinônimo, não necessariamente o basta, mas o chega. Sabe quando você está com raiva dos meninos, as crianças estão lá, aquela confusão, corre para lá, outro corre para cá, você diz, chega! Pelo amor de Deus, eu não te aguento mais. Em algum momento da nossa vida, a gente dá um grito desses. Basta. Chega. Teve gente que fez isso com o chefe esse ano, em tempo de pandemia. Alguém olhou para o chefe e disse, chega, eu não te aguento mais. Quer me mandar? Me manda então. Em alguns momentos que de alto nível de estresse, a gente pode chegar com uma palavra dessa. Jesus usou essa palavra, basta. No mesmo evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, Jesus ele foi para o Getsemane. E lá ele orava, você conhece a história. Jesus orou por 3 ocasiões, levando Pedro, Tiago e João. E deixou os outros 11 no pico do jardim onde ele pretendia orar. Onde ele foi orar. E Jesus orando, a Bíblia nos garante que ele orou as 3 vezes o mesmo assunto. Ou insistiu no mesmo assunto por 3 vezes, que era, Pai, passa de mim o cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Feito então esse primeiro clamor, esse primeiro desabafo, esse primeiro grito em oração, ele desce um pouquinho mais, um pouquinho a distância onde estavam os seus outros discípulos, Pedro, Tiago e João, e os encontraram dormindo. E isso se repetiu por mais outras 2 vezes. Por outras 2 vezes Jesus volta, e o texto de Marcos também diz assim, ele repetindo as mesmas palavras. A gente não sabe qual foi o teor completo da oração de Jesus naquele momento, mas a gente sabe que pelo menos essas palavras foram reproduzidas pelo menos 3 vezes. Quais palavras? Pai, se possível for, afasta de mim o cálice sem que eu beba. Contudo, não seja como eu quero e sim como tu queres. A oração não foi só isso, mas o evangelista, ele vai dizer que o Jesus reproduziu pelo menos por 3 vezes. Na segunda, ele voltou de novo e seus discípulos estavam dormindo. E Jesus adverte, vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Na verdade, a palavra não é orar, é vigiar. Vocês não conseguem vigiar comigo por 1 hora? Aí na terceira vez, Jesus voltou, orou de novo, repetindo, reproduzindo as mesmas palavras. Ele voltou então pela terceira vez, e o texto de Marcos vai dizer assim, que eles estavam de novo dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, eles estavam cansados. E o texto diz assim, que Jesus chegou e disse, basta, vamos, o Filho do Homem está pronto para ser entregue na mão dos pecadores. E quando Jesus deu aquele basta, ele inicia um novo ciclo, esse que o levou à cruz, e na sequência à morte, e 3 dias depois a sua ressurreição. Louvado seja Deus por isso. E eu penso comigo que talvez você e eu chegamos em algumas etapas de nossa vida, que a gente quer dar um basta. Talvez um sofrimento muito agudo, algo que traga muita dor. E quando a gente fala de dor, lembre-se, não é necessariamente uma dor física, embora ela possa ser também sim, um agente pela qual você deva dizer basta. Mas nós estamos falando daquelas feridas produzidas em nossa alma, as frustrações que nós vamos colecionando ao longo de tanto tempo, ao tanto de tantas empreitadas que nós realizamos nas nossas vidas e fracassamos em alguma delas. Talvez foi um sonho que você deixou para trás. Talvez foi uma família que você deixou para trás. Talvez foram filhos que você deixou para trás. Enfim, não se sabe o que se passa na cabeça. Quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente não imagina o que está passando na cabeça de cada irmão. Mas o que a gente sabe com toda certeza é que em alguns momentos a gente quer também dizer basta.
A gente às vezes quer dizer só apenas isso: chega, basta. E por que eu estou falando sobre essa palavra com você e sobre o seu significado? Por conta desse belíssimo texto que nós lemos. Ocorre que eu preciso fazer isso, irmão. Todas as vezes que você me fala que eu leio um texto e eu vou explicar aos outros o que está acontecendo, é para você entender o cenário que Jesus estava inserido. Então, tudo, na verdade, começa no capítulo de número 4. Jesus estava em Cafarnaum, pregando, ensinando, e ali você vai encontrar os ensinos das parábolas. As muitas vezes que Jesus falou por parábolas, no Evangelho de Marcos, está registrado no capítulo de número 4. E Jesus começou a falar por parábolas. Passado algum tempo, que já estava de noite, Jesus falou: vamos para o outro lado da cidade, a cidade de Gadara. Ou, na sua tradução, pode estar escrita Genezaré, que é um conjunto de 10 cidades, ou melhor dizendo, 10 aldeias, que apunhavam um aglomerado de cidades, e esse conjunto era mais ou menos 10 bairros que estavam juntos. Isso aí foi fundado por Alexandre o Grande em 330 a.C. Foi ele que fez essas cidades e juntou elas todas elas. E Jesus, ele fala: vamos para o outro lado. Na sequência disso, vem aquela grande tempestade. Esse texto você também conhece. É quando Jesus repreende os ventos e os mares e, finalmente, chega ao destino. E quando Jesus chega a esse destino, irmãos, a Bíblia diz já que vem um homem que estava no cemitério, que vivia lá há muitos anos. Ele morava no cemitério e as pessoas prendiam eles com correntes. Mas por ele ter uma possessão demoníaca e não ser apenas um demônio, ser uma legião, e isso quem responde é o próprio texto. Jesus pergunta: quem é você? Ele diz assim: olha, eu sou uma legião porque somos muito. E ele sai do cemitério correndo, gritando, fazendo balbúrdia, fazendo confusão. E Jesus então, com um ato de benevolência dele, repreende aquele demônio. E aquele demônio se prostra diante de Jesus, fica de joelhos diante do Senhor. Paulo tinha muita razão quando escreveu aos Filipenses, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus, o Cristo de Deus, é Senhor e Rei. E quando fala que todo joelho, é todo joelho. Primeira lição que eu gostaria de dividir com você: a gente tem que dar um basta, tem que dar um chega, quando a gente percebe que aquilo que estamos passando pode nos levar à morte. Essa é a hora de você dizer chega. Essa é a hora de você dizer: não, eu não quero mais isso. Quando você percebe que o que você está vivendo, seja isso de ordem espiritual, seja isso de ordem material, seja isso de ordem física, isso está te levando à ruína, isso está te levando à morte, isso está levando você a rompimentos com a vida espiritual, isso com a vida física, com a vida conjugal, enfim, seja qual o ambiente que for. Essa é a hora que você tem que dizer: basta, chega. Essa mulher deu um chega, porque se ela não fizesse isso, aquilo que ela tinha certamente levaria ela à morte. Certamente essa mulher, ela iria morrer. Ela investe o que tem ou o pouco que tem e não resolve. Ela não pode pedir ajuda externa porque ela não pode ter contato com ninguém. Ela é considerada impura. Olha, eu no lugar dela faria a mesma coisa. Talvez eu sou meio doido, eu acho que eu iria por cima, pisando nas pessoas, dava um pulo, agarrava Jesus. Eu não sei, eu estou aqui pensando o que eu faria ou não. Porque veja, já que eu vou morrer mesmo, e se eu tenho uma única esperança de vida, e essa esperança está passando, eu vou tocar na orla, eu vou tocar no braço, eu vou agarrar pelo pescoço, eu vou fazer alguma coisa. Então quem é você na multidão? Quem é ela na multidão? Ela é alguém que disse basta. Quem é você no meio dessa multidão? Quem é você no meio dessa sociedade corrupta? Você é aquele que se corrompe com ela? Ah, pastor, todo mundo faz. Ah, pastor, você sabe, é normal. Não, mas não pode. Não, mas pastor, isso aí está comum. Coisas que se tornaram comum em nosso meio. Namorado, namorada, transarem antes do casamento e acham que é normal. Adolescentes grávidas, e está normal.
E isso leva a gente para a ruína. Por quê? Porque você pode não ver os resultados disso agora. Mas certamente, irmão, Gálatas, eu não serei mais algum entre as multidões. Eu serei alguém que direi basta. Eu não serei mais algum que vai andar conforme a maré anda. Eu não estarei numa igreja que vai andar junto com as outras igrejas andas. Não, eu estou fora disso. Eu vou dizer basta para isso. Eu quero viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida piedosa. Está na hora de dizer basta, irmão. Está na hora de você se posicionar e dizer basta, eu não quero isso para a minha vida. Isso não foi o que Deus planejou. Isso não foi o que Deus quer para mim. Eu preciso dar um basta nisso. Antes que isso me mate. Antes que esse pecado me tire a vida. Porque já tirou tanta coisa boa. Já tirou o brilho de Cristo em nós. Já tirou a nossa fé. Já tirou a nossa esperança. Esses dias eu conversei com um irmão que estava passando um apuros terrível com a família, com o filho, no hospital. E às vezes, irmãos, eu sei que eu sou insuportável nesses casos. E eu fui lá e ele aí, pastor, que bênção, mas o Senhor vai dar vitória. Eu falei, irmão, olhe bem para mim, olhe bem na bolinha do meu olho. Você vai me odiar pelo que eu vou dizer. Normal. Eu falei, o que você vai esperar acontecer com o seu filho para você saber onde é que é o teu lugar? Que tipo de desgraça que você vai esperar acontecer? Qual é o tipo de tragédia que a gente está esperando acontecer para a gente dar um basta? Segunda lição que eu queria compartilhar. Onde é que você tem que dar um basta? Quando você percebe que se não fizer alguma coisa você vai morrer. Segundo, quando você já não tem mais recursos. O texto nos diz, nos informa, que ela gastou tudo que tinha. Ela investiu nos médicos. O Lucas, que vai falar desse mesmo texto no capítulo 8, ele tem mais propriedade, já que Lucas é um médico. E ele fala com alguma autoridade a respeito disso. Ela investiu tudo que tinha. Se ela não tinha nada, nada ela investiu. Ela investiu tudo que tinha com os médicos há 12 anos, investindo diagnósticos, e nada de resolver. E o texto diz, ela só piorava. Gente, é o texto que está escrito, não é eu que estou dizendo. O texto diz assim, e ela só piorava. Eu fico imaginando o que é, talvez, para alguém que teve um diagnóstico de câncer. Um câncer maligno. Eu fico imaginando o que é uma pessoa com câncer maligno. E todas as vezes que ele vai no médico procurar uma segunda, uma terceira opinião, quarta, quinta, enfim, o diagnóstico é, você está pior do que do início. Você está pior. Você está piorando, até que finalmente todo mundo é convidado para participar de um culto fúnebre. Isso eu estou falando de um caso de câncer que é o que a gente conhece. Mas eu tenho um caso dentro da minha família. Tenho 2 com a minha casa. 2 casos de uma enfermidade que é progressiva, que maltrata todos os dias. Todos os dias, sem descanso. Quando é que você tem que dar um basta? Quando acabar o recurso. Pastor, então eu estou nessa hora, porque eu já gastei tudo que eu tinha. Por favor, não entenda gastar aqui como recurso financeiro. Talvez você já gastou tudo que tinha em campanha. Já fez 320 campanhas e o marido continua endemoniado. A mulher continua perturbada. O filho não sai das drogas. Talvez você já está cansado de fazer e buscar até mesmo a Deus, e não é nem por si mesmo, por causa do outro. Você já gastou tudo que tinha. Inúmeras vezes foi decepcionado. Inúmeras vezes foi frustrado.
Esse é o claro diagnóstico dessa mulher que está há 12 anos arrancando da onde não tinha, buscando cura nos médicos. A hora da gente dar um basta é quando nos faltam os recursos. Eis aí a pandemia que dá um bom exemplo disso para nós. Por quê? Porque esse Covid matou rico, matou pobre, matou negro, matou branco, matou índios, matou africanos. Ou seja, mostra que a gente não tem controle nenhum sobre nada. Nem da nossa saúde a gente tem controle. A gente pode tomar algum cuidado, mas não tem controle. Porque eu conheço pessoas que morreram com essa enfermidade e foram as pessoas mais cuidadosas que eu acompanhei. Você tem que dizer basta quando não tem mais recurso. Ela só deu um basta porque ela não aguentava mais, porque ela não tinha mais recursos. Seu último recurso era Jesus. Talvez o seu último recurso hoje, meu irmão, minha irmã, você que me assiste agora, e você que me ouve aqui, você só tem Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa que é legal de você ouvir, eu sei que você ouve isso toda hora. Em Jesus basta, porque Ele é suficiente. Ele basta. Em Jesus basta. Em Jesus você está pleno. Terceiro e última. Quando é que você precisa dizer um basta? Quando é que você precisa sair do meio da multidão e dizer basta? Quando você percebe que se não fazer nada você pode morrer. Quando você acaba com todos os recursos, quando nós acabamos com o recurso. E terceiro, quando as nossas enfermidades não podem mais ser camufladas. Essa é a hora de dizer basta. Quando isso que você tem no coração não pode ser mais camuflado. E agora eu vou mexer em algumas feridas profundas da sua alma. É quando o ódio que você carrega no seu coração não pode mais ser camuflado. Quando a falta de perdão que você tem em relação a outra e não pode mais ser camuflado. Porque você já não consegue mais se segurar. É quando o seu passado vem à tona. É quando você finge ser uma pessoa e descobre que no final do processo você não é. Você não vai conseguir se camuflar por muito tempo. Olhe bem para mim, irmão, em nome de Jesus. Eu estou falando com uma congregação. Para de fingir que você não está pecando. Quando eu falo de pecado, olhe bem para mim. Eu não estou falando daqueles pecados comuns diários do ser humano. Eu estou falando daquele premeditado, pecados morais, pecados sensuais, pornografia, deitando com homem que não lhe pertence, com mulher que não lhe pertence. E você fica assim, o pastor não sabe. Irmão, eu não quero nem saber também. Se você acha que eu quero saber, você está equivocado. Eu quero que você, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados e volte para Cristo, porque esses pecados não ficarão camuflados por muito tempo. Essa mulher, note no texto comigo, que essa mulher, ela tentou se esconder. Ela se rastejou, tocou na orla de Jesus, foi curada. Jesus para imediatamente e fala, alguém me tocou aqui. No Evangelho de Mateus e de Lucas eu acho delicioso, porque dá o nome do sujeito que interrompe Jesus, é Pedro. Eu falo muito de Pedro, irmão, porque eu me identifico muito com esse personagem. O Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, o senhor está de brincadeira. Nós estamos numa multidão, está todo mundo apertando, e o senhor está perguntando quem te tocou? Por exemplo, quem quer casar? Quem não é casado aqui? Ô, louco, todo mundo casado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ó, que bênção. Mas se você quer casar, toque no meu paletó quando eu tiver com um. Irmãos, sabe essa história de santo casamenteiro? É verdade, funciona comigo, viu? Em um ano nós casamos uns 20 pessoas.
Eu recebia convite, irmão, em casa, sábado, de boa. Pastor, você lembra de mim? Não, não lembro. Dá para o senhor fazer meu casamento? Dá, irmão, não lembro quem é você, irmão, mas eu vou fazer. Quantas vezes nós saímos de casa assim, fazer casamento de gente que a gente não conhecia? E o senhor cobra? De jeito nenhum, irmão. Quero, inclusive, abençoar vocês. Ele com o quê? Eu estou indo até aí, vou com a minha gasolina. Vou com a minha gasolina, estou te abençoando. Jesus, ele está sendo espremido pelas pessoas, e o Pedro olha e fala, Senhor, o senhor não está bem, eu acho que o senhor deve estar muito cansado, porque foi lá para Genezaré, voltou, tempestade, tem que lidar com tempestade, tem que lidar com multidão, acho que o senhor não está bem, porque veja, uma multidão está te apertando. Por favor, olhe seus olhos, volte seus olhos para a Bíblia, que eu quero ler esse versículo com você, só esse, para você entender onde que eu quero chegar junto com você. No capítulo 5, olha o versículo de número, deixa eu ver aqui. Versículo 32, olha só o versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao redor. Eu, particularmente, eu gosto de ver esse olhar de Jesus. E a Bíblia diz que é a segunda vez que ele olha. É a primeira vez ele olha, o Pedrão vai na frente e responde. Senhor, tem um monte de gente. Jesus fala assim, volta a olhar. Aí, essa mulher que havia se rastejado para tocar em Jesus, diz o texto bíblico, que ela, não podendo mais se esconder, ela não conseguia mais se esconder. E por que ela estava escondendo, pastor? Ora, ela tinha medo de ser apedrejada, irmão. É uma mulher impura, no meio de uma multidão. É uma mulher segregada, ela foi excluída da sociedade, foi excluída da família, foi excluída da religião. Essa mulher corria risco de ser apedrejada. Ela corria riscos sérios ali. E Jesus corre o olhar de novo. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu, dependendo da sua tradução, saiu poder. E Jesus corre os olhos de novo. Não porque ele não sabe quem é, mas é porque ele está dando uma chance dessa pessoa falar, olha, eu. Exatamente como foi no Éden, quando o homem e a mulher pecaram e se esconderam. E Deus aparece, vem no meio da tarde, como vinha sempre, e pergunta, Adão, Adão, onde estás? E o texto diz, eu estava escondendo do Senhor. Quem é que pode esconder de Deus? Salmo de 139, se eu descer ao mais profundo abismo, lá estás tu. Se eu subir ao mais alto monte, lá está o Senhor. Ainda que as palavras me venham à boca, tu já as conhece bem. Essa mulher estava tentando se esconder de Jesus. Estava com medo. Estava camuflada como mais um da multidão. Como apenas mais alguém da multidão, mas ela não podia mais se conter, e Jesus corre os olhos e fala, quem me tocou? Até que ela se apresenta, Senhor, sou eu. Quando é que a gente tem que dar um basta, sair da multidão e dar um basta? Quando as nossas enfermidades não podem mais ser camufladas. Você vai ter que dar um basta nesse pecado, meu irmão, para você não ser exposto no futuro. Você vai precisar assumir um compromisso de fidelidade com Deus, não é com a igreja, é com Deus. A igreja é consequência da vida que você tem com Deus. Ela estava com medo porque corria risco de vida, mas não podia mais se camuflar, então ela disse, Senhor, sou eu. E o texto bíblico diz assim, e ela com medo, eu estava com medo. E Jesus olha para ela com um olhar de ternura, com o olhar de um pai, e diz, filha. Você sabe em quantos textos bíblicos Jesus fala isso para alguém? Nos evangelhos todos. Você já leu os 4 evangelhos? Se não leu, eu desafio você a ler. Quantas vezes Jesus disse, filha? Essa lição vai para os juniores, tá bom? Juniores que teve aula de manhã dominical. Próxima lição, próximo domingo, vocês vão ter que descobrir quantas vezes Jesus disse filha ou filho para alguém. Essa mulher, ela tem um olhar de ternura de Deus, não um olhar de acusação.
A lei acusaria aquela mulher, diria: essa mulher é impura, essa mulher não pode estar no nosso meio, essa mulher precisa ser excluída do nosso meio. Jesus olhou e disse: filha, tua fé te curou. Tua fé te curou. Não dá mais para camuflar, irmão. A última trombeta vai ser tocada. A última trombeta está prestes a ser tocada. E nós veremos o Senhor vindo sobre a nuvem. Ele não vai vir escondido, não. Essa ideia de que Jesus vai vir escondido uma primeira vez, e depois, isso aí é uma teologia que surgiu há pouco mais de 200 anos. É uma teologia nova. Jesus não vai vir escondido, Ele vai vir nas nuvens, e todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é Senhor, que Ele é Rei. Não dá para ficar camuflando mais. Você pode camuflar aqui na igreja, onde está todo mundo basicamente tentando entender alguma coisa a respeito de Jesus. Mas você não vai conseguir camuflar por muito tempo esse ódio enraizado na alma, essa amargura, às vezes pelo pai, pela mãe, às vezes pelo marido, pela esposa. Às vezes, quando a gente vai falar desse tema, a gente vai falar de cura, as pessoas às vezes associam diretamente a alguma enfermidade física. O que pode ser também, porque Jesus cura todo tipo de enfermidade. Mas eu tenho uma preocupação muito maior com aquelas enfermidades alojadas na alma. Aquelas que a gente vai colecionando ao longo dos anos, do tipo Jonas. Quando o Senhor diz: você vai em Nínive, vai pregar, ele foge, vai para Tarsis. O que será que esse homem tem? Qual é o ódio que ele tem dos assírios? Por que ele tem esse ódio? E finalmente ele morre de raiva. Ele morre, lógico, ele vai morrer. A Bíblia não diz como, mas ele morreu. Talvez de raiva, porque ele viu o Senhor converter uma nação inteira, com a pregação mais porca de toda a história. A Bíblia diz que ele levaria 3 dias para percorrer a cidade de Nínive. Ele fez isso numa tarde. Pegou a moto lá e blá, 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 igual esses doidos, fica aí. Brincadeira. Ele correu numa tarde. O sermão mais porco da história. Afinal, ele saiu de lá vomitado. Ninguém que foi vomitado cheira bem. E a pregação foi: arrependam-se. Mais nada. Mas para Deus, quando essa palavra arrependam-se chega no coração, por meio do Espírito Santo, e o Espírito transforma, a gente não precisa de mais nenhuma outra palavra, basta essa: arrependam-se. O apóstolo Pedro, quando pregou o seu primeiro sermão, e 5.000 homens se converteram, depois de um sermão longo, ele foi interrompido no meio da pregação dele. Alguém levantou a mão e falou: Pedro, para de falar, o que a gente tem que fazer? E o Pedro gritou: arrependam-se e sejam cada um de vocês batizados no nome de Jesus. Você vai conseguir camuflar talvez por mais algum tempo. Mas o convite de hoje é para você sair do meio da multidão. Para você ser semelhante a essa mulher e dar um basta em tudo isso. Fique de pé, eu quero orar com você. Se você já tem, pegue sua oferta nas mãos, enquanto nós vamos orar. Quero aproveitar o ensejo para orar com você. Olha que bênção, quantos visitantes, maravilha. Vamos orar junto com você para que você possa colocar essa palavra em prática. Que ela seja uma verdade absoluta em você, em nós. Essa é uma boa ocasião, irmão, para nos arrependermos. Essa é uma ótima ocasião. E para se arrepender, você não precisa vir na frente. Basta você confessar com Jesus. Basta você falar: Senhor, o lugar da minha enfermidade é aqui. Estou colecionando ódio há muito tempo, Senhor, de uma pessoa que eu não quero mais. Não quero mais isso para a minha vida.
Eu não quero viver essa vida amarga, a ponto de ver o outro e meu dia ser o dia mais triste da minha vida. Quantas enfermidades a gente está colecionando? Eu gosto de Augusto Cury porque ele vai dizer que isso é lixo emocional. Quanto lixo emocional a gente está colecionando? E a você que tem uma enfermidade física, dá um basta nisso aí hoje. Pastor, eu tenho uma dor crônica, assim, você vai dar um basta nisso hoje. Porque você já gastou todos os seus recursos. Você já não tem mais o que investir. Então invista naquilo que você nunca investiu, na fé. Talvez você continuasse rico com o seu dinheiro, com os seus recursos, se você tivesse investido na fé em primeiro lugar. Invista na fé, irmão. Às vezes a gente investe em tantas coisas e eu acho isso muito bom, eu não acho ruim. A gente investe em missões. Irmão, a gente está com um missionário, ouça bem, a gente está com um missionário em Angola. É em Angola, Rafael? Não é Angola. Moçambique. Que está passando fome. Assistindo as nossas lives, ele mandou uma mensagem para a gente. Me passou o telefone e eu estou em contato com ele. Ele está passando fome, ele e toda a comunidade dele. Nós mandamos uma oferta para lá, mas quando virou o dinheiro de lá, deu para comprar um arroz e 2 macarrão. Mandou dinheiro, porque não tinha como mandar mantimento. Eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que se eu falar assim, irmão, manda lá uma oferta para ele, não é para mim. Eu te dou o contato dele e você vai mandar. Você vai lá e manda. Eu tenho certeza, irmão, que a gente vai saciar a fome desse pastor e dessa comunidade. Ainda mais nós aqui, coração generoso toda a vida. O problema não é esse. O problema não é fazer o bem ao próximo que está lá. O problema é que a gente não consegue fazer o bem ao cara que está do nosso lado. A gente não consegue orar com um irmão nosso. Por isso que eu já disse aqui, eu vou dizer de novo. O culto fúnebre e o evangelismo de rua, não que não deva ser feito, mas são os 2 cultos mais hipócritas da igreja cristã. O culto fúnebre por aquela razão prática, qual? A gente só dá valor depois que morre. A gente enche de flor lá o morto. Enquanto vida, você não deu nem um sapato para ela, ô varão. Enquanto em vida, minha senhora, a senhora nunca comprou uma lingerie legal para o seu marido. Agora morreu, está lá chorando, lamentando. Então essa hipocrisia precisa acabar, irmão. Nós precisamos valorizar as pessoas em vida. É em vida que a gente dá valor às pessoas. Esse é o legado delas para nós. Para a gente olhar para o caixão de alguém um dia que a gente amou e dizer assim, e não terá arrependimentos. A gente vai olhar, vai ter saudade, mas arrependimento não. Por quê? Porque foi uma pessoa que eu amei até o último suspiro de vida dela. Não estou dizendo com isso que eu sou contra essas celebrações. Tem que realizar. É que depois de muitos anos a gente percebe, irmãos, as pessoas como são. Evangelismo de rua, a pessoa vai para a rua, abraça o mendigo, chora com ele, e o sujeito está cheirando ruim, está às vezes bêbado, drogado, a gente abraça, chora e bate uma selfie para mostrar no telão da igreja. Aí o pastor fala assim, dá a mão para quem está do lado. Aí já vem, eu sei que vem no seu pensamento. Lá vem o pastor com esse negócio, dá a mão para quem está do lado. Às vezes é a mesma pessoa que abraçou o mendigo na rua, que nunca viu na vida. Coração amargurado, coração com ódio. Você não vai conseguir ficar camuflado por muito tempo, irmão. Você não vai ficar. A palavra de Deus, ela é espada afiada de 2 gumes. Ela penetra a nossa alma. Divide a nossa alma do nosso espírito. Ossos de medula.
Essa é a poderosa palavra de Deus, a mesma que te chama a se arrepender hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Te damos graça, Senhor. Te bendizemos o nome. Somos fracos e frágeis pecadores. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, expondo as nossas fragilidades, os nossos pecados. Estamos aqui, ó Deus, abertos para Ti, Pai. Seu Espírito, Deus, possa produzir por meio dessa palavra, possa produzir arrependimento. Senhor, chega de empolgação no culto. A gente não quer empolgação, a gente quer transformação, Pai. Nós oramos por transformação, não por empolgação. Espírito de Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas. A Ti, Jesus, nós recorremos, como essa mulher, ó Pai, que recorreu a Ti, porque já tinha investido tudo na vida, e porque se não fizesse isso, morreria, porque ela não poderia mais camuflar a sua enfermidade, e ela se expõe diante de Ti, dizendo: eu sou essa mulher que de Ti saiu virtude. Espírito Santo, nos ajuda, nos leva, Pai, conforme diz a Sua palavra, a coração quebrantado, coração contrito, da qual o Senhor não despreza. O Seu chamado para nós é para arrependimento. O Senhor nos convida, Deus, a parar de camuflar. Senhor, nós temos odiado uns aos outros, por isso nós Te pedimos perdão, Pai, porque as enfermidades da nossa alma é fruto de ódio, é fruto de amargura, é fruto de frustração antiga, de histórias mal resolvidas. Mas hoje, Senhor, eu saio do meio da multidão e grito: basta, 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 basta. Eu quero ouvir a Tua voz me chamando de filho, de filha. Só Tu, Senhor, pode produzir isso no coração dos Teus filhos. Só a Sua palavra, por meio do Teu Espírito, pode provocar esse homem e essa mulher. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Te adoramos. Abençoa meu irmão, a minha irmã, que vai ofertar nessa noite. Aqueles que vão entregar os seus dízimos, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que chuvas e copiosas bênçãos sejam derramadas, aquelas portas que estão fechadas sejam abertas para a glória de Cristo Jesus. Nós queremos, ó Deus, em Ti e por meio de Ti, e apenas em Ti, ser curados. A glória de Deus Pai. Amém. Amém. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, faça isso com alegria, com gozo no coração, enquanto cantamos. Senhor dos Senhores.
Graças a Deus. Amém e amém. Está conosco. Vou pedir para que você sinalize com a sua mão. Está conosco a Márcia, que não é a minha mãe. Cadê ela? Ah, está ali no cantinho. Louvado seja Deus. É o quê? É nada. É mesmo, é? Então tá bom, você falou, acredita. Louvado seja Deus. Está conosco a Camila. Ah, é sobrinha, óbvio, não, mas ali já dá para acreditar que é mesmo. Mãe e filha está conosco também a Verônica. Cadê a Verônica? Sinaliza a sua mão, Verônica, para eu ver você. Ah, tá ali, olha que bênção, louvado seja Deus. É a netinha? É isso mesmo? Gente, que maravilha, 3 gerações juntas, olha que delícia. E o Kaique, é isso então? O Kaique é esse moço bonito ali. Olha que bênção, gente, 3 gerações juntas. Que bênção ter isso na igreja, irmãos. Louvado seja Deus. Sejam muito bem-vindos, viu? Sintam-se à vontade para estar conosco e voltar outras vezes, tá bem? A gente aqui, antes da pandemia, viu, Verônica? A gente ia lá, te abraçava. Hoje não pode mais. Então sinta o nosso abraço aí, tá bom? Como você pode abraçar ela? Você pode, vai lá, dá um. Ó, isso aí é da igreja toda, viu, irmã? Recebe aí, aperta bem, irmã, porque nós costumamos apertar com força, viu? Isso, olha lá. Isso, dá um aperto bem também nas crianças. Da família pode, viu? Da família pode. Se tiver alguma coisa ruim aí, nós oramos aqui e resolve. Vai fazer o quê? Está conosco também, irmãos, aqui os nossos irmãos da internet. Tem uma turma aqui, ó. Está conosco a Tainara do Leandro. Está conosco aqui a Ediane. Não é você, é? É você? Seja bem-vinda, viu, irmão? É por isso que tem um monte de gente, porque os que estão aqui entram. Aí tem um monte aqui, ó. Está conosco também a Cristina, a Kiki, está conosco aqui também nos assistindo. Camila Antônio, quem é a sujeita? Ah, é a Camila. Ah, tá. Está conosco Paulo César. Paulo César, esse é um amigo antigo meu. Nossa, que bênção, também está nos assistindo. Paulo, Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui, viu, meu irmão? Está também aqui, deixa eu ver quem mais. A Maria Aparecida da Silva, eu não sei quem é essa. Essa aqui eu não conheço. Dá para ver a foto? Não, deixa eu ver aqui se eu vejo a foto. É a mãe de quem? A sua mãe? A mamãe da Jane. Então, a mamãe da Jane está aqui nos assistindo. Deus abençoe, viu, Maria? Seja muito bem-vinda aí no nosso culto online aí. Dito isto, estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, sobre todo, e todos dizem amém. Paz do Senhor, Deus abençoe. Terça-feira, culto de oração, irmão.